Cúpula CELAC União Europeia terminou com um comunicado conjunto morno, para ser simpático aquilo, né? Dada a oposição de países latino-americanos a críticas diretas à invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente Lula não falou sobre o assunto hoje publicamente. Reportagem de Tainá Farfan. No último dia da cúpula, Lula se reuniu com lideranças progressistas e democratas de países da Europa e América Latina. Falaram sobre a defesa da democracia, o combate às desigualdades e mudanças climáticas. Lula também participou de reuniões bilaterais. Com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, falou sobre investimentos industriais, energia renovável e anunciou um novo encontro entre os dois para dezembro. Na live semanal, o presidente disse que o acordo do Mercosul e a União Europeia não seria definido em Bruxelas. Nós concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul. Ela não vai ser discutida aqui porque não é a CELAC que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul. There's not going to be a breakthrough on the Mercosur agreement today. But it is for the first time at least at the table there are the two papers, the proposal from the European side and the counter proposal from the Latin American side in order to look at the environmental question. A Europa busca se aproximar da América Latina e Caribe não só pelo avanço da China em investimentos no continente, mas como forma de diminuir a dependência energética da Rússia e de garantir maior apoio em fóruns internacionais. A intensificação das relações comerciais passa ainda por um olhar social e histórico para o continente. A declaração final reforça a necessidade das instituições financeiras internacionais olharem para outros critérios além do PIB das nações e a importância de cumprir o compromisso das nações ricas de um financiamento anual de 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento e investirem em medidas contra a mudança do clima. As diferentes visões latinas e europeias sobre a guerra na Ucrânia eram vistas como um impasse para uma declaração conjunta. A cúpula chegou a um texto comum, condenando o conflito. O tom foi brando, sem ao menos mencionar a Rússia. Mesmo assim, a Nicarágua do ditador Daniel Ortega foi contra esse parágrafo. Durante o encontro, o presidente do Chile, Gabriel Boric, subiu o tom. Disse que a América Latina precisa ser mais firme pela condenação russa. Eu creo que é importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. São duras as palavras do presidente do Chile, Ingo. Eu vou dividir um pouquinho a nossa conversa, aproveitar a sua presença e a sua expertise nessas questões que envolvem, sobretudo, a cooperação comercial e econômica entre esses dois grandes blocos, três grandes blocos. Nós falamos da União Europeia e do Brasil, Mercosul, CELAC. Vamos começar pelo que o Lula acabou de dizer. Ele quer, de fato, o acordo com a União Europeia? Mercosul, União Europeia? Pois é. Aqui é uma dúvida onde a primeira interpretação é se ele entra com uma proposta de abrir qualquer ponto do acordo, ele não vai ter um acordo, porque a União Europeia vai reabrir esse ponto em várias áreas. Então, não é por abrir o acordo de novo. Ele sabe disso. Então, se ele quiser abrir este acordo por compras governamentais, ele vai ter um argumento para não fazer o acordo. Se ele fizer isto para ganhar uma posição negociadora, por causa do adendo, pode ser uma jogada, mas é uma jogada arriscada. Então, no meu entender, essa posição do Lula é muito dúbia. E a União Europeia hoje percebe de que é necessário fazer um acordo, porque no médio e longo prazo ela teria um déficit maior se não o fizesse. Para o Brasil, especialmente para o Mercosul, é muito importante fechar esse acordo, não pelas vantagens comparativas que a gente ganharia no curto prazo. Talvez o acordo não seja nem bom,
Mas em 10 anos, nós temos uma outra circunstância onde a União Europeia não vai conseguir atingir seus objetivos climáticos e vai ter que abrir. E quem tem um acordo vai ter uma possibilidade de negociar melhor. Então, essa é a visão que a gente precisa ter. Não sei se Lula tem essa visão. Não sei se dentro da equipe dele alguém tem essa visão. Senhores e senhoras, começando pela senhora, está aberta a discussão. Na verdade, é um ponto essencial, a gente entender qual é a intenção. Nós estamos tratando de um evento dentro do evento, certo? Tratamos do grande evento lá em Bruxelas, CELAC, União Europeia, Lorival, Raquel, Renata e Caio, e dentro dele a gente destacou o que o Lula disse. Eu não vou aqui fechar o acordo com a União Europeia, não é o âmbito é Mercosul, União Europeia. Como é vital o nosso interesse nisso, é que a gente puxou o lado brasileiro diretamente envolvido nessas negociações pelos setores empresariais. Quer começar, Raquel? William, teve algumas reuniões lá em Bruxelas, se não me engano, teve uma dos chanceleres do Mercosul e da União Europeia, mas sim, não era o fórum. Você vai ter reuniões negociadoras mais firmes, apesar aí dessas contrapropostas. Agora, o que eu acho que tem uma dificuldade ali do governo brasileiro, e o governo brasileiro é sempre um mosaico. Eu acho que tem áreas que têm mais interesse no acordo e tem áreas que têm menos interesse no acordo. E eu acho que tem uma dificuldade quase que política e ideológica, já defendi isso aqui algumas vezes, de fechar esse acordo, principalmente na área de compras governamentais. O governo, sim, os europeus, sim, colocaram o meio ambiente na mesa, eles também têm dificuldades, reabriram ali um pouco a negociação, mas o governo Lula, quando tenta reabrir pelo lado das compras governamentais, pode ser uma barganha negociadora, como disse o Ingo, mas eu acho que também tem uma crença, principalmente do presidente Lula, de que ele precisa de compras do governo para estimular o desenvolvimento e o crescimento da indústria. E aí queria ressaltar 2 pontos. O acordo negociado já permite uma série de exceções nesse sentido. 2, eu nem sei se a indústria brasileira hoje em dia acredita mais nisso. Lorival? Acho que existe um método aí de protelação, né, assim, desnecessário, porque se o presidente Lula vinha falando dessa questão de proteger mais o setor industrial, nacional, ele vinha falando disso no ano passado. Então, ele só agora, nós estamos só na semana passada, foi que ele apresentou esse documento. Na sexta-feira à tarde foi que ele apresentou, quer dizer, já queimou essa reunião, que é claro que não sendo o fórum, no entanto, estava todo mundo lá, então era natural que eles se encontrariam, discutiriam, mas ele está ganhando tempo, né, no sentido de ir protelando, procrastinando essa questão, usando uma linguagem dura, né, que dificulta a conciliação, que acaba enrijecendo as posições. Ele tem razão quando se insurge contra a apresentação desse protocolo adicional e, sobretudo, dessa side letter de março. De fato, é algo que atrapalha, que incomoda, mas quando você quer uma coisa, quando você quer um acordo, você busca, então, negociar aquilo e não abrir uma nova frente. Quer dizer, se a questão é a Amazônia, se a questão é o desmatamento, o presidente Lula é a pessoa que tem as melhores credenciais do mundo para discutir essa questão. Eu não estou exagerando, nenhum líder é capaz de mostrar os resultados que ele mostrou entre 2004 e 2012, de redução de 84% do desmatamento, enquanto 75% do PIB do agronegócio aumentava. Quer dizer, esses são resultados fantásticos, realmente, mas ele prefere ir para o confronto porque a minha leitura sempre foi a de que o instinto dele, e olhe para a história dele, né, o instinto dele não é a favor do livre comércio. Vamos ver a visão de Brasília, começando pela Renata.
Ainda que concordo que seja uma posição dúbia, ainda que concordo com os colegas quando trazem esses muitos pontos de interrogação ou até indicações no sentido de resistências de Lula e de seu núcleo duro em relação a fechar o acordo, não me parece que havia muita escapatória do que não apresentar uma outra mão. Então, quando a União Europeia decide apresentar a side letter, decide ela, sim, reabrir a negociação, uma negociação arrastada, penosa, extremamente complexa, isso abre isso é como se a União Europeia trucasse. Então, o Brasil e o Mercosul iam tão somente decidir entrar no jogo da União Europeia e eventualmente ceder no que ela está pedindo a mais de uma negociação que já estava fechada, isso enfraquece a posição negocial brasileira e do Mercosul, sem dúvida. Então, o caminho de colocar um outro argumento na mesa, olha, se vocês estão querendo, então, revisitar esse ponto, então, por que não revisitar outros? Esse aqui é o que eu teria interesse. Ainda que consideremos arriscado, me parece que é uma jogada plausível. E quando os colegas falam, olha, mas se você quer mesmo, você passa por cima disso, me parece que não é algo que seria passar por cima do seu brio, né? Tudo bem, né? Não vou ligar. Não, a gente está falando aqui de interesses muito grandes e nesse sentido, não me parece que seria inteligente simplesmente aquecer essa nova rodada, esses novos pleitos que são colocados pela União Europeia, porque o acordo tem que ter interesse mútuo, tem que ter interesse deles de levarem e do Mercosul também. Caio, para você, como último, a pior das questões. O quanto da posição que se verifica hoje brasileira é ideologia ou é uma tática de negociação? Vejo um pouco das duas coisas, William. Eu não colocaria que não há disposição política do governo brasileiro de avançar nesse acordo. Pelo menos é o que nos relatam os negociadores, né? Quando conversamos tanto no Itamaraty, quanto no MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, quanto no Palácio do Planalto, há interesse. Esse interesse vem sendo manifestado, e nós acompanhamos a campanha eleitoral ano passado, já na campanha. É importante a gente colocar, por exemplo, para eu corroborar minha tese aqui de que há uma disposição política e há um interesse político de fechar. Vamos colocar a OCDE, a entrada no Brasil na OCDE. O governo brasileiro não fala disso, o presidente Lula não fala disso, o vice-presidente Alckmin não fala disso, ninguém fala disso muito no governo, porque isso foi colocado de lado e essa disposição de colocar de lado a entrada do Brasil na OCDE já foi colocada na campanha. Assim como a disposição de fechar o acordo com o Mercosul e a União Europeia foi colocado na campanha e vem sendo dado seguimento a isso, Inúmeras vezes a manifestação política da autoridade máxima, o presidente da República, é de fechar este acordo. Agora, eu coloco que quem abriu ali, quem reabriu um capítulo foram os europeus. E aí isso, no meu sentir, veio quase que a posição brasileira querendo reaver também em questões que na campanha eleitoral disse que seriam reabertas, compras governamentais. Inúmeras vezes, pelo menos nas vezes que eu conversei com o Celso Amorim durante a campanha, falou, vamos reabrir. Então não há surpresa, e aí se negocia o que cada um quer. É uma negociação muito mais difícil, acho, do ponto de vista europeu, pelo protecionismo europeu, clássico, tradicional, e pelo número de países que lá estão. Aqui são 4 com uma posição majoritária brasileira infinitamente maior em relação aos seus pares. Lá são muito mais países, acho muito mais difícil fechar pelo lado europeu do que pelo lado brasileiro. A Raquel está me pedindo a palavra. Não, William, só fazer umas ponderações, assim. Ninguém duvida, ninguém está questionando, acho que nem eu nem o Lorival, de que sim, foram os europeus que reabriram a negociação. E também não existe uma questão assim, não, passa por cima do que eles estão falando. Não é isso. Aceita o que os europeus estão dizendo. O que a gente está ponderando, e Lorival me corrige se eu estiver colocando palavras na sua boca, está querendo se discutir o tema ambiental? Então vamos se rediscutir o tema ambiental. Quando o presidente Lula resolve reabrir um outro capítulo, que, insisto,
no detalhe, já é cheio de exceções para fazer todo tipo de política industrial que, a meu ver, são ineficientes, você vai reabrir a caixa de Pandora completamente. Um acordo como esse, cheio de detalhes, você não reabre desta forma em vários assuntos se você realmente quiser fechar esse acordo. Nosso convidado, empresário Hugo Plöger, me pediu a palavra. Eu concordo com você, Raquel. Eu acho que a União Europeia não abriu o acordo, ela fez um adendo, que é muito diferente do que abrir o acordo. A resposta do Lula é, além do adendo, abrir o acordo. E essa é a magnífica diferença. E se ele quiser fazer isso, o acordo não sai. Lembro que quando você não quer um acordo, é só começar a discutir alguma coisa que já foi colocada e dar uma boa justificativa. Isso aconteceu com a ALCA, com o Celso Amorim. Isso aconteceu em 20 de outubro de 2014. Lamy e o Celso Amorim estavam... Lamy, então, o comissário da União Europeia. Isso, obrigado. E estavam em Lisboa negociando... Nossa, me lembro desse episódio. 9.200 itens e tinham 8 itens na mesa. Lamy queria entrar no OMC e o Celso Amorim não queria fazer este acordo. Não se fechou em 2004. Então, se não se quiser fechar agora, é fácil. É simplesmente pegar um bom argumento porque diz, olha, eu não estou satisfeito com isso. E não vai se fechar. Por favor, A União Europeia, eu converso com os principais players europeus diariamente. A União Europeia ela está dividida. Então, quem são os protecionistas? São a França, a Áustria, a Polônia, a Holanda e a Irlanda. Quem quer que esse acordo avance? Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e alguns dos outros menores. Suécia quer que avance também, Finlândia, né? Então, o presidente Lula ele se aliou aos protecionistas. Ele potencializou, ampliou a questão colocada pelos protecionistas contra a vontade daqueles que desejam o acordo dentro da Europa e abriu uma outra frente protecionista também. Então, como que alguém que quer o livre comércio age dessa forma, quando ele poderia ter argumentado, Renata, não é dizendo assim, não, tudo bem, eu aceito. Não, é o contrário disso. É ter contra-argumentado que ele tem condições de zerar o desmatamento até 2030, que essas são as metas dele, que ele já teve resultados incríveis nesse primeiro semestre, né, de 34% de redução do desmatamento no semestre e de 41% em junho, que é um mês de queimada. Então, ele poderia ter trazido isso, entendeu? E negociado, mas ele não está negociando. Mas não me parece que o meu ponto era simplesmente aceitar o que eu coloquei, então eu vou esclarecer. Não coloquei como se o oposto a apresentar o seu pleito em compras governamentais não é simplesmente aceitar o que a União Europeia está colocando a mais. Diverge um pouco em relação a uma diferença muito significativa entre reabrir o acordo e apresentar um adendo. No seguinte sentido, se já estava negociado, inclusive nas questões ambientais, quando se pede um adendo, na prática você está chamando as partes para a mesa de negociação. Sim, poderia haver um caminho, como o Lorival está colocando. Vamos negociar só, então, dentro desse capítulo que vocês, assim, estão manifestando o seu desejo. E o caminho que o Lorival aponta é que, a partir do momento em que Lula se colocasse como essa autoridade na questão ambiental, o lado dos europeus iria entender seus argumentos. Não me parece que seria tão simples assim, até porque partimos todos do seguinte entendimento, de que parte do bloco europeu está usando esse movimento como uma medida protelatória, porque entende que o acordo pode ser deletério aos seus interesses, porque é protecionista e aí vai. O que eu quis colocar a partir do momento que a União Europeia, para mim o decisivo é o passo da União Europeia, e quando a União Europeia assim o faz, coloca o bloco e o Brasil numa posição de de dar uma resposta à altura, para ter uma melhor posição negocial. Não, e lembrando que o projeto político é distinto de até onde o que vinha caminhando nessa negociação. O acordo foi suspenso nos 4 anos do governo Bolsonaro, e durante a campanha eleitoral foi dito, né, não tem segredo para ninguém, reabrir compras governamentais, foi dito, foi falado na campanha, foi tratado na campanha. Desejamos rever as compras governamentais, e isso está sendo feito agora.
né? E também do lado europeu. Eu acho que, da mesma maneira que a gente questiona a disposição do governo brasileiro de avançar nesse processo, a gente tem que questionar também a disposição dos europeus de avançar nesse processo, mas parece que quando a posição brasileira ela é colocada na mesa, levanta-se, opa, o Brasil não quer fechar, o Brasil não é a favor do livre comércio. Mas quando os europeus colocam isso na mesa, acredita-se que ali, a despeito deles colocarem mais questões na mesa e abrirem uma side letter, há uma disposição dos europeus de avançar.